Fala pessoal, tudo bom com vocês? Quem tá falando aqui é o André e nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o raio crítico de isolamento, beleza? Então, o que que é isso, né? Vamos imaginar, prin- primeiramente, que eu tenho um duto, um tubo, um cilindro, beleza? Então, aqui eu tenho a espessura da minha tubulação e a essa tubulação eu vou adicionar um isolamento. Então, todo esse material com uma cor diferente é o que eu vou chamar de isolamento, beleza? Aí, no vídeo passado, nós vimos o que? Nós vimos lá a larga parede plana, né? Só que era uma parede que ela possui um isolamento. Então, eu vou dizer que essa coisa que eu estou adicionando é isolamento. O isolamento tinha a função de reduzir a taxa de transferência de calor, né? Porque se você mora em um local em que faz temperaturas severas no inverno, você vai querer adicionar à sua parede isolamento. E esse isolamento tem a função de retardar a perda de calor da sua casa para o meio externo, certo? Logo, o objetivo do isolamento na parede é diminuir. E como a área da parede é constante, você sempre vai diminuir a taxa de transferência de calor na parede plana. Porém, agora vamos imaginar que eu tenho uma tubulação, um duto cilíndrico, qualquer, qualquer coisa desse tipo, né? Uma esfera, mas no caso vamos trabalhar com duto cilíndrico, né? Então, se eu adiciono isolamento, o que que vai acontecer? A adição de material vai fazer com que eu tenha uma determinada espessura de isolamento, né? E essa determinada espessura de isolamento vai aumentar a resistência térmica de condução no isolamento, né? Porque eu vou estar adicionando isolamento e, portanto, a resistência vai aumentar. E esse aumento da resistência térmica de condução vai ter a função de reduzir a taxa de transferência de calor. Porém, observe que, diferentemente da parede plana, à medida em que nós aumentamos o R, né? À medida em que nós nos dirigimos na direção radial e adicionamos material, o efeito que nós vamos verificar é uma redução da resistência de convecção. Por quê? Porque nós vamos estar aumentando a área, né? À medida que eu adiciono mais material, eu vou estar aumentando a área de troca de calor e, por conseguinte, eu vou ter uma redução da minha resistência térmica de convecção, tá ok? Daí eu vou ter dois efeitos, um efeito de aumento da minha resistência de condução e uma diminuição da minha resistência de convecção. Para tanto, eu vou ter que verificar quais são os efeitos dominantes no meu problema, beleza? Tá, então eu vou montar um circuito térmico. Então eu vou dizer que a temperatura externa da tubulação é T1, aqui eu vou ter uma temperatura, né, que vai ser a temperatura do isolamento em contato com o meu meio externo, que está uma temperatura T infinito, com o coeficiente de transferência de calor por convecção H, e aqui eu vou ter a temperatura T infinito do meio, beleza? Então, regime permanente, unidirecional, note que pode ter geração de calor dentro da tubulação? Pode ter. Só não pode ter onde? No isolamento, né? Porque nesse caso, o meu volume de controle que eu estou trabalhando é o que? É só o isolamento, beleza? Então eu estou trabalhando com o isolamento. Então se tivesse geração dentro da tubulação, não haveria problema. Só não pode ter no isolamento, beleza? Então, aí... ahn, deixa eu me livrar. Negócio feio. Deixa eu... Ah, enfim. Dá pra ver aqui. Então, a minha taxa de transferência de calor Então, a minha taxa de transferência de calor vai ser T1 menos T infinito 1 sobre, aí vai ser o quê? Então é T1, né? T infinito, eu coloquei T infinito 1, mas é simplesmente T infinito. Aí aqui vai ser a minha resistência de condução do isolamento, né? Observe que o isolamento é uma casca cilíndrica. Como nós vimos no vídeo passado, vai ser o quê? O Ln, vídeos passados, né? Vai ser o Ln de R2 sobre R1 sobre a área. Sobre a área não, sobre 2πLK, onde K é a minha condutividade térmica, mais a resistência de convecção, que é 1 sobre HA. E qual é a área, né? A área vai ser 2πr2L, beleza? Então, toda essa área de contato com o meio externo vai ser 2πr2L, tranquilo? Beleza, aí aqui eu vou ter que essa resistência vai ser a resistência de condução e essa é de convecção. Essa ela vai aumentar e essa ela vai diminuir. Daí nós vamos ter o quê? Dois efeitos. Aí, portanto, nós vamos plotar um gráfico da taxa de transferência de calor em função do meu raio R2, né? Porque R2 é exatamente esse raio que está caracterizando o isolamento, né?
Então eu vou colocar em função de R2. Então aqui eu tenho R1 e aqui eu tenho a variação da taxa de transferência de calor com R2. Note que para R2 menor... Nossa, esse R2 está horroroso. Para R2 menor que o raio crítico, que é esse raio que eu estou colocando aqui, né? Para R2 menor que o raio crítico, eu vou ter essa região. E essa região, ela é caracterizada por um aumento da taxa de transferência de calor. Olha que louco, né? Você está adicionando isolamento à sua tubulação e ao invés de acontecer o esperado, que a taxa de transferência de calor diminuir, ela aumenta, né? Ou seja, é um efeito não, pelo menos não é óbvio, entende? Se você adiciona, você está isolando alguma coisa, aí você pensa, pô, então a tendência é a taxa de transferência de calor diminuir, porque é um isolante. Mas não. Para R2 menor que o raio crítico, a taxa de transferência de calor está aumentando. E ela vai aumentar até o raio crítico. Aí quando o R2 for maior que o raio crítico, nós vamos verificar que o efeito esperado vai acontecer, né? A taxa de transferência de calor vai diminuir. Beleza, então. Agora eu vou dizer o seguinte. Bom, como foi visto aqui no gráfico, opa, como foi visto aqui no gráfico, vai existir um valor de R onde eu vou ter uma taxa de transferência de calor máximo, né? E o que é isso? Dizer que a taxa de transferência de calor vai ser máxima significa que vai ser um ponto de máximo. E se é um ponto de máximo, a derivada vai ser zero, né? Então eu vou pegar essa expressão, vou derivar em R igual a R2, né? E vou igualar a zero. O resultado que eu vou verificar é que o meu R crítico no cilindro é igual à minha condutividade térmica sobre o meu coeficiente de transferência de calor por convecção, beleza? Então, está claro, né, que o raio crítico depende do mecanismo combinado de convecção ou de condução com convecção, certo? Aí, se eu faço exatamente a mesma coisa, se eu troco aqui para condução no cilindro e para convecção no cilindro, eu vou verificar que o meu raio na esfera, perdão, eu vou verificar que o meu raio crítico na esfera vai ser 2K sobre H, né? Ou seja, um efeito de condução e um efeito de convecção. Tranquilo? Aí vamos resolver o exemplo 3.9 do livro do Sengel, que é a transferência de calor ao longo de um fio elétrico isolado, tá ok? Então, aqui eu vou ter o meu fio elétrico e eu vou ter um isolamento, tá tranquilo? Então, dentro do fio elétrico vai ter o quê? Efeito Joule. Devido ao movimento dos elétrons, vai ter uma dissipação de energia elétrica em energia térmica, que vai ser visto como uma taxa de transferência de calor do fio para o meio, né? E esse isolamento, ele serve para quê? Bom, a princípio serve para diminuir a taxa de transferência de calor, mas vamos ver nesse exemplo o que de fato está acontecendo, né? Então eu vou ter o meu raio R1, que é de 1,5 milímetros, que é a distância do centro até a superfície externa do fio, que é também onde começa o isolamento, né? E eu vou ter o raio 2, que é onde termina o isolamento. Aí eu vou ter que o meu externo vai estar uma temperatura T infinito, e o meu H, que vai ser o meu coeficiente de transferência de calor por convecção, foi dado, né? Aí tá, então eu conheço R1 que vale 1,5 milímetros, R2 vale 3,5 milímetros, o comprimento do fio vale 5 metros, beleza? A temperatura da redondeza, 30 graus Celsius, a corrente elétrica que percorre o fio é de 30 amperes e a diferença de potencial gerada entre os terminais é de 8 volts. O meu coeficiente de transferência de calor por convecção é de 12 watts por metro Kelvin, então é uma convecção natural, né? E o meu K vai ser 0,15 watt por metro Kelvin, tranquilo? Tá, então eu conheço o meu coeficiente de transferência de calor, a minha condutividade térmica, o meu coeficiente de transferência de calor por convecção, tem os dados para poder resolver. Aí eu vou montar o meu circuito térmico, né? Então, igual nós já aprendemos, o meu volume de controle, então, vai ser o isolamento. Então aqui eu vou ter uma resistência de condução e aqui eu vou ter uma resistência de convecção. Aqui eu vou ter a temperatura T1, aqui eu vou ter uma temperatura T2 e aqui eu vou ter a temperatura da redondeza, T infinito. Então vamos resolver. Então vamos trabalhar primeiramente com o meu volume de controle sendo o isolamento. Então a taxa de transferência de calor vai ser
T1 menos T infinito sobre o R de condução mais o R de convecção. Nós já sabemos calcular o R de condução no cilindro, né? É o ln de R2 sobre R1 sobre 2πkL. Substituindo, então vai ser o L2 de 3,5 sobre 1,5, aí vai ser 2π, o meu K, que é 0,15, vezes o comprimento, né, que é de 5 metros. Aí eu vou ter que o meu R de condução é 0,1798 graus Celsius por watt. O meu R de convecção é igual para todas as geometrias, né, é 1 sobre HA, vai ser o meu coeficiente de transferência de calor por convecção, vezes a área, que é 2π R2L, né, que é a área lateral no caso do meu isolamento. Então vai ser 2π 3,5 vezes 10 a menos 3 vezes 5 vezes 12, que é o H, que vai dar 0,7578 graus Celsius por watt, né? Então a gente verifica que o meu R de convecção está muito alto em relação ao meu R de condução, né? Isso pode nos indicar talvez que o isolamento está funcionando para aumentar a taxa de transferência de calor por convecção ao invés de diminuir. Tá, então eu vou calcular o meu R equivalente, que vai ser o R de condução mais o R de convecção, que vai dar 0,9376, beleza? Aí, pegando a equação aqui, eu vou passar o meu R equivalente para lá e eu terei T1 menos T infinito é igual à minha taxa de transferência de calor, que multiplica o meu R equivalente. Fazendo isso, né, então T1 menos T infinito é o meu R equivalente vezes a taxa de transferência de calor. Para calcular a taxa de transferência de calor, eu vou ter que... Para calcular a taxa de transferência de calor, eu vou ter que pegar como volume de controle o meu fio. Por quê? Porque é no fio que está acontecendo o efeito Joule, né? Então, no fio tem uma geração. Ah, então é por isso que eu não englobei o fio na resistência elétrica? Perfeito, porque nós nunca utilizamos resistência elétrica quando existe geração de calor, tá ok? Então, no fio, eu vou ter que todo o calor que está saindo é igual ao calor que é gerado. Então, o calor que está saindo é simplesmente a minha taxa de transferência de calor. E o que é a geração no fio? Efeito Joule. Então, é potência, né? É a minha diferença de potencial vezes a minha corrente elétrica, que vai ser 10 amperes, que multiplica 8 volts, vai dar 80 watts. Logo, agora eu conheço a minha taxa de transferência de calor. E eu conheço também a minha resistência equivalente, que eu calculei anteriormente. Então, substituindo aqui por 80, multiplicando pela resistência e somando com a temperatura da redondeza, que vale 30, eu vou verificar que a minha temperatura T1 vale 105 graus Celsius, beleza? A minha temperatura T1 vale 105 graus Celsius. Olha que bacana, né? Então, nós determinamos a taxa de transferência de calor e a temperatura na divisória entre o fio e o isolamento. Vale 105 graus Celsius. Aí eu posso calcular facilmente o meu raio crítico, né? Poderia ter calculado desde o começo. É simplesmente pegar o meu a minha condutividade térmica e dividir pelo meu coeficiente de transferência de calor por convecção. E vai dar 12,5 milímetros. Só que quanto é que valia o meu R2? O meu R2, ele valia 3,5, né? O meu R2, ele valia 3,5. Ou seja, o meu R2, ele é menor que o meu R crítico. Isso significa que o isolamento, ele está aumentando a taxa de transferência de calor, né? Beleza? E se você pensa bem no fio, talvez isso seja desejado, né? Porque você não quer que o fio se sobreaqueça. Então você quer que ele... Porque o desejado do fio elétrico, eu acredito que nesse caso não é gerar calor, é transportar energia elétrica. Então a geração de calor, ela ocorre como um resultado, né, da passagem de elétrons ao longo daquele metal. Portanto, nesse caso, talvez o nosso isolamento ele foi colocado dessa maneira de propósito para aumentar a taxa de transferência de calor e assim a temperatura
entre a junção ela não ser tão alta, porque se o isolamento ele tivesse retardando a taxa de transferência de calor por convecção, essa temperatura seria maior que 105, entende? Ó, então, vamos pegar a equação de novo. Eu tenho T1 é igual a T infinito mais o meu Q ponto vezes R, né? Daí eu vou substituir o meu R, que eu já cheguei na expressão anteriormente. Então eu vou ter que T1 é igual a T infinito mais Q, que multiplica a minha resistência equivalente. Beleza? Nesse problema em específico que nós estamos trabalhando, o Q é constante, né? Ou seja, a minha taxa de transferência de calor ela é gerada por efeito Joule. Então o meu Q é constante. Então nesse caso, o que vai estar alterando com a mudança do R não é a taxa de transferência de calor como é mostrado aqui, e sim a temperatura. Então, eu vou verificar o seguinte, vamos imaginar que aqui ao invés de calor fosse temperatura, sabe? Então, à medida que eu aumento o meu R2, a minha temperatura, ao invés de aumentar, ela vai diminuir. Beleza? Então aqui eu vou ter uma temperatura sem isolamento e quando eu adiciono o isolamento, a minha temperatura vai diminuir. Ou seja, a minha temperatura que eu obtive foi 105. Se não tivesse isolamento, ela seria maior, ela seria esse valor aqui, supondo, né? E à medida que eu adiciono isolamento, a minha temperatura ela vai diminuindo cada vez mais até chegar no raio crítico. Aí à medida que o raio crítico for atingido, aí sim, o meu isolamento ele vai ter o papel de diminuir a taxa de transferência de calor. E nesse caso, a temperatura aumentaria ao invés de diminuir. Entende? Então é isso, né? Esse foi o objetivo do vídeo. Espero que vocês tenham compreendido. Muito obrigado por assistir e até a próxima.